Olá, CDD05! É um prazer estar com vocês nessa segunda-feira maravilhosa, né? Eu trago aqui bastante novidades para vocês de conteúdo do conteúdo de hoje, né? Isso. E conto com vocês para a gente ter sucesso total, certo? No rendimento, além do conhecimento também das atividades, ok? Então hoje nós iremos trabalhar, gente. Nós já estamos no meio do material de vocês, certo? Então eu quero muita empolgação aí pra gente continuar firmes e fortes, né? E alegres e felizes nesse momento que a gente tá aí de aprendizagem, né? Nessa caminhada que a gente não deixa de forma alguma isso nos abalar, né? Essa pandemia nos abalar de forma nenhuma. Eu quero vocês aqui firmes comigo, certo? Então vamos lá. Queridos, peguem aí o material de vocês, o livro de Saúde e Seus Cuidados, o capítulo 12, a página 56. Hoje nós iremos falar sobre cuidar do doente no domicílio. Então é um tema bem importante, né, para a vivência de muitos de vocês. Essa turma já tem pessoas que trabalham no domicílio, né? E para quem ainda não trabalha, quem ainda não teve a experiência de trabalhar no domicílio, nós iremos falar sobre vários pontos bem legais, ok? Então vamos lá, turma, vamos começar. Para quem ainda não fez aquela leiturazinha prévia que eu sempre solicito antes de começar nosso conteúdo, para vocês fazerem aquela leitura, né? Então você já pega, já dá uma pausa no vídeo, já pega o material e já começa a fazer aquela leitura prévia, ok? Posso contar com vocês? Então, vamos lá. Gente, vocês vamos começar a revisar o conteúdo anterior, né? Eu sei que vocês tivemos uma aula ao vivo, uma aula aí muito boa, né? Então, nós falamos sobre depressão, que é um tema super importante, né? Um tema que necessita ser bastante debatido, deve ser bastante falado, né? A gente falou sobre a diferença da depressão para o transtorno bipolar. A gente conheceu como os cuidados que a gente deve ter com esses pacientes, né? Os sintomas de uma pessoa deprimida, né? Uma pessoa com depressão. Então a gente falou bastante, foi uma aula bem rica de conhecimento, não é isso? E aí hoje nós iremos conhecer, né? Iremos aprender sobre o que é necessário para a atuação de vocês de cuidador, né? O que é necessário para o cuidador desempenhar seu trabalho e quais são as suas tarefas do dia a dia, como é que o cuidador deve agir, né, durante o dia, na sua rotina, o que é para mim fazer, o que não é do meu serviço, né? Então nós iremos falar aí nessa questão do cuidado em domicílio. A gente sabe que existem algumas diferenças aí. Quem trabalha com o cuidado, quem teve a experiência de trabalhar em home care, trabalhar em outras empresas, sabe que é um pouco diferente quando a gente vai trabalhar no domiciliar. E aí a gente vai falar um pouco mais a partir de agora. E aí vocês sabem que eu adoro perguntar, né? Adoro fazer com que vocês pensem aí, que vocês desenvolvam essa capacidade de estar sempre colocando os neurônios para funcionar e sair da zona de conforto. E eu queria saber de vocês se vocês sabem exercer a função de cuidador em domicílio. Queria saber se tudo que é ensinado realmente consegue ser aplicado na prática, como é que a gente pode fazer, o que não é pra gente fazer. Então eu queria saber de vocês aí, né, se vocês sabem como é exercer a função do cuidador em domicílio, como é que vocês podem trabalhar dentro da casa do paciente. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês me respondam lá no grupo do WhatsApp pra gente interagir, ok? Então, vamos lá. Turma, eu trago uma informação bem legal aí pra vocês que diz o seguinte, segundo o Ministério da Saúde, a função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consegue sozinha, certo? Então, quando eu costumo dizer que idoso bom é idoso ativo,
né? Cuidador bom é aquele profissional que está ali estimulando o paciente. Então, essa informação que eu trouxe para vocês é exatamente isso. Lógico que a gente precisa servir a pessoa que tem alguma limitação, alguma deficiência, alguma coisa do tipo, né? E aí a gente muitas vezes vai precisar fazer pelaquela pessoa, mas quando a pessoa ela consegue, a gente precisa estimular ainda mais a independência dessa pessoa. E nada de estar ali, né, servindo tudo de mão beijada, porque isso não traz qualidade de vida para essa pessoa, ok? Então a gente vai conversar um pouco mais sobre o conceito de cuidar. E aí eu digo para vocês que o cuidar, ele pode ser definido como servir ou oferecer ao outro de forma de serviço, né? O resultado dos seus talentos e capacitações. O que vocês estão fazendo no curso, né? O que vocês estão fazendo aqui no Sebrae, que vocês estão se capacitando para exercer um ótimo papel, né? Uma ótima função aí no dia a dia de vocês, não é isso? E aí, para vocês desenvolverem aí toda ter uma qualidade no trabalho de vocês precisam trabalhar alguns pontos que devem ser levados sempre e nunca devem ser confundidos ou deixados para trás, que são alguns valores que vocês precisam estar sempre regando aí na profissão de vocês, que são a atenção, a precaução, a prevenção, a dedicação, o carinho, a responsabilidade, certo? E a incumbência. Então, são todos esses pontos que eu citei aí que a gente precisa ter no perfil de um bom cuidador, certo? A gente sabe que quando a gente está trabalhando no domiciliar, quando a gente está trabalhando na casa das pessoas, a responsabilidade, ela dobra, ela triplica, né, do que você está acompanhando um paciente no hospital, do que você está acompanhando um paciente em outro local. Quando a gente vai para a casa da pessoa, a gente precisa manter bastante atenção no nosso comportamento, nas nossas falas, na nossa visão do paciente, certo? A gente precisa precauver o paciente de muita coisa, em questões de queda, em questão de alimentação. A gente precisa ter uma precaução maior, né? A gente precisa ter uma prevenção, a gente tem que fazer ter atos de preventivos durante a nossa vivência na casa do paciente que a gente cuida. Dedicação 100%. Não é porque eu estou na casa de um paciente que não tem, né? Não tem nada para me fazer que eu vou ficar parada, né? Eu vou ficar aqui mexendo no meu celularzinho, dando a hora de eu ir embora. Não, gente. Vamos se dedicar, sempre vai ter alguma coisa para você fazer, né? A questão de estimular um paciente na questão da atividade cognitiva. Eu falei disso lá em atividades físicas e recreativas, da importância da gente estar estimulando o idoso a ser ativo, tanto praticando atividades físicas como também praticando o cérebro, atividades que estimulem o raciocínio, né? Então a gente pode estar ali ofertando um tempo de qualidade para essas pessoas e não deixar aquela pessoa cuidada apenas em casa, sentada, deitada e acabou, se não oferecer algo melhor, certo? O carinho ele sempre entra e a responsabilidade nem se conta, né? A partir do momento que eu entro dentro da casa do paciente, eu preciso ali vestir o meu papel de profissional e de servir aquela pessoa, né? Mostrar o meu serviço com qualidade. Então, a responsabilidade, ela tá aí entre um dos pontos mais primordial de todo esse compromisso que a gente deve ter com o paciente, certo? Eu costumo dizer que a gente não pode misturar de forma alguma a liberdade que o paciente nos dá com a liberdade já passando para o lado como é que eu posso dizer? A gente tem uma barreira quando a gente vai trabalhar no domiciliar da pessoa, né? A barreira entre o profissionalismo e a questão do afeto, da confiança que os familiares e até o paciente lhe dá, né? Então, muitos cuidadores, eles pecam durante o seu momento de serviço, quando eles acham que eles já têm todo um domínio daquela residência e eles podem fazer o que quer e entende. E isso é errado, certo? A gente precisa entender que ali é o nosso local de trabalho e a gente
precisa manter um bom perfil de um profissional. Então, nada de conversinha extra, nada de contar sobre os seus problemas para a família. Não, gente, a gente tá fugindo aí do nosso serviço, do nosso comprometimento como profissional. Lógico que, professor, eu vou entrar muda e sair calada de forma alguma. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que a gente não pode misturar o profissional com o pessoal, certo? A gente precisa estar sempre ali focada no nosso serviço. Quando a gente está ali 100% para o serviço, a gente tem muito mais chances de ter um bom resultado com o paciente do que qualquer outra coisa, ok? E aí eu digo a vocês que o cuidador profissional ele precisa ter compromisso ético. Então entra aí a honestidade. A gente tá dentro de uma casa de uma pessoa que a gente não tem intimidade. Muitas vezes essas pessoas deixam objetos de valores, deixam outras coisas lá que muitas vezes pode ser até para testar o cuidador. Então a gente tem que manter a nossa honestidade, a nossa discrição. O que acontece nesse ambiente fica nesse ambiente, não necessita da gente estar falando o que é que tá saindo, o que acontece lá. A gente não pode trazer pro lado, né, de fora da situação. A gente não pode ficar trazendo para falar em casa, para falar com os companheiros, etc, de forma alguma. Integridade moral e a sensatez, gente. A melhor coisa que a gente precisa ter é ser sensato, né? A gente precisa usar aí precisamos usufruir da sensatez. Então, sejam sensatos, façam o perfil de vocês, a profissão de vocês valer a pena, né? Porque a gente sabe que muitas vezes existem vários profissionais que suja aí a profissão de vocês e vocês precisam ser o diferencial, né? Vocês precisam mostrar que a profissão de vocês é uma profissão de responsabilidade, é uma profissão séria e que merece respeito, certo? Sigilo profissional, o que acontece lá no seu ambiente de trabalho fica lá dentro. Então, se o paciente está passando por uma enfermidade, o paciente toma medicação tal, o paciente tem sonda tal, o que acontecer com aquele paciente não há necessidade de ser falada, discutida fora do ambiente que o paciente se encontra, certo? Então, eu cheguei em casa, vou contar pro meu marido, contar pro meus filhos. Não. Certo? A gente precisa manter aí um sigilo profissional e não precisa estar com comentários do que acontece no seu ambiente de trabalho com ninguém, ok? A profissão de vocês é reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupação, CBO. Se vocês tiverem curiosidade de saber um pouco mais sobre a CBO, é só vocês colocarem lá, profissão de cuidador CBO no Google, que vai mostrar tudo que vocês precisam fazer, o que vocês não precisam fazer na trajetória aí como cuidador, certo? E eu trago algumas informações aqui para vocês, que é o seguinte. De acordo com o CBO, certo? O cuidador é definido como cuidar de bebês, de jovens, de adultos, de idosos, a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis direto, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação, lazer da pessoa assistida. Então, vocês estão observando aí o quanto é de grande responsabilidade quando vocês irão trabalhar com um ser humano, né? Principalmente no domicílio. E aí, nós temos aqui algumas informações que precisam ser mais bem esclarecidas. Temos a seguinte informação. A partir de objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou pelos responsáveis. O que quer dizer isso? Quando vocês são contratados, vocês precisam deixar todas as informações já muito bem amarradas. Como assim, professora? Vocês já precisam mostrar para que vocês vieram para ali, certo? Então, se vocês foram contratadas como cuidadoras, vocês já precisam dizer, e no primeiro momento da contratação, no primeiro momento da conversação, vocês precisam deixar muito bem amarrado o que é que você vai fazer, o que é do seu acordo que você não concorda. Então, no primeiro dia você vai dizer, olha, meu horário, dependendo do que o responsável for falar, né, eu preciso de uma pessoa tal, de tal hora até tal hora. Se der certo pra você, tudo bem. Se não der, você já fala,
certo? Então vamos falar um horário comercial. Então você entra na casa do paciente às 7 da manhã e sai às 5 da tarde, né? E aí você tem seu momento de descanso. Então tudo isso precisa ser muito bem já organizado, já muito bem amarrado no primeiro dia que você será contratado, certo? Porque aí não vai ter problemas futuros. Então você já vai dizer. Muitas vezes o responsável que vai lhe contratar, ele já vai dizer: olha, você aqui vai fazer o serviço somente de olhar Dona Maria, certo? Você vai ser responsável pelo banho, pela higienização, pela alimentação, pelos cuidados. Se você quiser levar para recreação, pode ficar à vontade, certo? O seu foco principal será apenas Dona Maria. Mas se existem familiares que já vêm com uma visão diferente, que vai dizer o seguinte: olha, você vai olhar Dona Maria, mas aqui também você pode fazer alguns serviços domésticos, como arrumar a casa, lavar a louça. Gente, essa questão aí é vocês que vão dizer se vocês aceitam ou não. Então prestem bastante atenção nesse momento que vocês estão conversando. Então, se vocês dizem que o seu serviço vai ser cuidar da higienização, alimentação e etc., o patrão já sabe que você não vai fazer nada além do que o que já foi estabelecido, certo? Então é a mesma coisa se eles vierem impor aí de vocês começarem a fazer atividades domésticas. Se você disse no primeiro dia que não vai fazer, você está cumprindo o que foi falado, que foi já ali organizado desde o primeiro momento. Agora, se você não deixa isso muito bem descrito. E aí, com o decorrer do tempo, vai se chateando, porque pede para lavar uma louça, pede. Então, por isso que vocês precisam ter essa boa conversa no primeiro momento, no primeiro encontro. E aí você já vai dizer se aquele emprego vai ser bom para você ou não, porque você vai dizer o que você quer, o que você pode fazer, o que você deve fazer, o que você não aceita, o que você não quer fazer. Ok? Isso é muito questão de conversa. Não tem como dizer o cuidador ele só vai fazer isso aqui. Não tem, porque muitas vezes vocês mesmos que dizem eu quero fazer isso e aquilo outro. Então, vai ser, como eu disse a vocês, conversa do primeiro momento. Então, tenha essa paciência, explique melhor como é que vai ser, para que não tenha conflitos futuros, certo? Salário, horário, tudo. Vocês precisam deixar muito bem organizado nesse primeiro momento. Preparação que o cuidador necessita ter, né? A gente não cuida de um doente estando doente. Então, vocês precisam ter uma preparação física, certo? Precisa estar aí, sair do sedentarismo, trabalhar um pouco de força, trabalhar a respiração de vocês, precisam trabalhar aí exercícios aeróbicos para ganhar resistência, porque trabalhar com pessoas que necessitam de um cuidado, de um preparo físico, né? Tem paciente necessita que você faça as mudanças dele, que você faça a transição dele de um canto para outro, né? Então isso gera um esforço físico e vocês precisam estar bem, né, com a preparação física de vocês para que vocês não venham desenvolver algumas futuras patologias, como por exemplo hernia de disco, algumas tendinites e etc. Então se preparem fisicamente, certo? Existe a preparação psicológica também, não tem como você estar com qualquer problema psicológico e querer cuidar de uma pessoa, que você também não vai ter esse melhor rendimento no seu trabalho. Então, você precisa estar com sua cabecinha ok, certo? Você precisa estar bem para cuidar de outra pessoa. E a preparação técnica, que é exatamente isso que vocês fazem aqui no decorrer desse curso, né? Vocês estão ganhando aí, aprendendo várias técnicas, vocês aprenderam um monte de informações importantes e noções de enfermagem, banho, alimentação, mudança de decúbito, organização do leito. Comigo, vocês aprenderam a importância da recreação, das atividades físicas. Agora estão conhecendo vários tipos de patologia. Então, isso é uma preparação técnica, né? Para a gente sempre oferecer o melhor para o paciente. Por isso que eu digo, né, que vocês saibam se valorizar. Porque vocês têm um custo para ser um bom profissional. Então, saibam se valorizar, porque existem pessoas que pagam bem pelos seus serviços. Agora, vocês precisam ser o quê? Um bom profissional, ok? E
E tarefas do cuidador, né? As tarefas do dia a dia que o cuidador tem que exercer. Então, nós temos aí auxiliar na locomoção e na atividade física, estimular a prática de atividades de lazer, ajudar pessoas nas atividades diárias, tanto na alimentação como na higiene. Professor, eu preciso fazer a comida daquela pessoa. Como eu disse a vocês, muitas vezes é vocês que fazem, né? E muitas vezes não. Vai depender daquele primeiro momento que foi acertado. O responsável ele vai dizer, ó, você vai ter que fazer a comida de fulana porque a comida dela é diferencial e aí vai ser uma conversa do início, certo? Mas tem pessoas que não, pessoas que há outras pessoas que cozinham em casa e aí não precisa vocês cozinharem. Mas o cuidado com a higienização, observar a qualidade do sono, principalmente quem trabalha à noite. Pessoas que dá plantões à noite, né, trabalha à noite, tem muita mania de dizer, ai meu Deus do céu, a idosa não dorme à noite, eu não consigo descansar. Lembre que você está ali para trabalhar, certo? Então, a gente precisa observar como é que está sendo a qualidade do sono do paciente. E não dormir mais do que o paciente, né? Ajudar as pessoas quando ela precisa de cuidados especiais, estar atenta a alterações físicas como manchas, inchaços, ferimentos, informar a equipe de saúde e aos familiares. Sempre, se aparecer uma manchinha, se tá ficando inchado, se aparecer um ferimento, vocês precisam informar o quanto antes aos responsáveis para evitar complicações, certo? Para não dizer, ai, mas como foi que se apareceu, aquela coisa, e apareceu até às vezes suspeitas que vocês podem estar fazendo maus tratos. Então, sejam sempre muito claros e transparentes, certo? Controlar a ingestão de medicamentos, acompanhar o idoso em consultas e atendimento médico hospitalar. Se tiver no horário de vocês de trabalho, vocês podem ir tranquilo, né? Nada de cobrar extra porque tá saindo de dentro do domicílio. Se tá dentro do horário de vocês, é trabalho de vocês também, certo? Obrigações de vocês também. Seguir orientação de profissionais de saúde. Então, se o médico diz que aquele paciente ele tem que comer com 0 sal ou com a quantidade mínima de sal, nós temos que respeitar. Se o remédio é para tomar de 7 horas, a gente tem que ministrar aquele remédio naquele horário, ter sempre esse cuidado aí. Ouvir o idoso e oferecer apoio emocional, paciência sempre, né? Ligação entre paciente, família e equipe médica. Vocês que passam a maior parte do tempo com esses pacientes, é vocês que têm esse elo aí entre trazer essas informações do paciente para a família e para a equipe médica, ok? E aí eu trago um conselho aqui, né? De como ser o melhor cuidador. Porque bom tem, bonzinho assim tem, mas o melhor são poucos. E aí eu digo a vocês, ó, quanto mais amoroso e consciente for na forma como cuidar, né, mais enriquecedor será para ambos. Né? Quando a gente trabalha com amor, a gente tem um melhor resultado, até para nós mesmos a gente trabalha com mais vontade, né? Cuidar de alguém é muito mais complexo do que possa parecer. Sempre, gente. Tem muitas pessoas que acham que é muito fácil e não é, certo? O mais importante é ser paciente e saber ouvir. Com afeto, as atividades se tornam muito mais simples, muito mais fáceis. Alimente-se de forma adequada e saudável, ajude a estar em forma, realizar exercícios físicos que permitam relaxar, fazer atividades que lhe despertem interesse é crucial, né? E conheça os seus limites. Se não tá dando para vocês, peçam para sair, troquem de emprego, façam o que vocês acharem, mas nada de trabalhar com mau humor, com estresse, com ignorância, né? Porque não dá certo. Mensagem para o cuidador: pense em si mesmo, enriqueça seu projeto de vida, aproveite seus hobbies e cuide-se, pois isso reflete na pessoa que necessita de cuidados. Então, se você está bem, você vai passar esse bem para a pessoa que você cuida. Se você está mal, se você está triste, automaticamente você vai refletir na pessoa que você cuida, ok? E aí, atividade, né? Gente, não deixe a atividade para o último momento. Por favor, faça as atividades o quanto antes. E aí, a atividade, vocês sabem que eu sempre pergunto de acordo com o que a gente acabou de estudar. E aí, eu posso perguntar, qual é a função do cuidador mesmo, hein? A gente acabou de ver, né? E aí, vocês vão lá e respondem, ok? Não esqueçam de responder a atividade.
O nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre emergência no domicílio, nós iremos falar sobre reanimação cardíaca. E aí eu pergunto já para vocês já começarem a ficarem aí ansiosos e interessados no conteúdo, eu pergunto: como é que a gente faz uma reanimação cardíaca, hein, meu povo? Então vão lá, vão estudar, vão já pesquisar para nosso próximo conteúdo. A gente tá aí afiados, ok? E aí eu deixo a nossa frase, uma frase que nos traz assim, uma energia positiva para o início da semana, que diz o seguinte: não espere atingir suas metas para sentir orgulho de você. Comemore e sinta orgulho de cada pequeno passo que você dá em direção delas. Não espere você ganhar o maior troféu, não espere você ganhar o seu diploma, aquela coisa toda. São pequenos passos que a gente vai atingindo, né? Pequenos degraus que a gente vai subindo, que a gente pode comemorar. Então, de vocês já estarem aqui nesse exato momento, nesse tempo, estudando, se preparando, se capacitando, isso já é uma vitória, né? Então, que vocês comecem a comemorar todos esses atos pequenos, porque é mais grandioso e é mais gostoso a gente ter motivos para continuar. E esses motivos a gente precisa comemorar desde pequenas situações, ok? Gente, é isso. Um super beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida, eu estou disponível lá no grupo do WhatsApp, no horário da aula de vocês. E é isso aí. Tchau!